Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Não é muito fácil, pelo contrário, você ficar dando opinião sobre tudo, sobre todos, todo dia. Não é fácil mesmo. Não é mole. Muitos aproveitam para ir pelo caminho do meio. Como eu não sou o Buda, apesar de respeitar o budismo, e não fico em cima da muralha da China, eu tenho que dar as minhas opiniões. Em cima do muro não é nunca a minha forma de ficar. E não vai ser nunca a minha forma de ficar. Então, dois assuntos extremamente polêmicos e um deles muito perigoso para o país. Quando o general Pazuello é um general da ativa e participa de uma manifestação com o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele rasga a Constituição do Brasil, porque está definido no Código Disciplinar, e a gente já falou isso várias vezes aqui, de que qualquer integrante da ativa das Forças Armadas Brasileiras, Marinha, Exército, Aeronáutica, não pode ter participação política, em atos políticos. Isso está definido na Carta Magna do país. Então, o general Pazuello deveria ter sido punido pelo Exército Brasileiro e não foi. Não foi, eu acho que até porque os comandantes militares do Exército Brasileiro, que já teve uma crise enorme há pouco tempo atrás, não quiseram avançar nessa crise porque, de fato, o comandante em chefe das Forças Armadas do país é o presidente da República, é o Bolsonaro. E o presidente da República, como comandante em chefe do Exército e das Forças Armadas, bateu o pé dizendo que não queria que o Pazuello fosse punido. E se fosse punido pelos comandantes militares, abrir-se-ia outra crise terrível em termos de poder no Brasil. Já não chegam as crises que nós temos aí. Acho que os comandantes militares não quiseram afrontar o comandante em chefe das Forças Armadas. Mas, de qualquer forma, o Pazuello, que só errou no Ministério da Saúde, que só fez bobagem no Ministério da Saúde e que ganha um cargo no governo federal, continua complicando a nação brasileira quando o presidente fica do lado dele contra regras que são rígidas da disciplina de Exército, Marinha e Aeronáutica. A Constituição foi rasgada. Isso abre um precedente grave na nossa tênue e jovem democracia. Isso foi grave demais. O general deveria ter sido punido, e não foi. Para golpistas, para caras que acham que a democracia não vale nada, que as Forças Armadas devem dar golpe e tal, isso foi uma beleza, foi uma festa. Mas para gente que acha que a democracia, eu não acho, eu tenho certeza, é o único caminho para que o país encontre o seu lugar na história, seja ele qual for, mas que encontre o seu lugar na história, que democraticamente a gente respeite o princípio do contrário e que se faça através do voto, desejo do povo. Foi muito ruim essa decisão do Exército do Brasil, que eu respeito muito, como respeito à Marinha e à Aeronáutica. O papel das Forças Armadas é um papel de Estado, de proteção de Estado, e não papel de governo. Seja quem for o presidente da República, as Forças Armadas têm que garantir, como qualquer instituição, e uma importante instituição, a democracia brasileira. Que esse seja um passo tomado e que se não pode voltar atrás, mas que pare por aí.
porque senão o nosso país mergulhado numa crise sanitária terrível, com gente morrendo pra caramba, numa crise econômica terrível, numa situação lamentável que nós vivemos no Brasil. É um contrassenso quando o presidente da República diz: olha, o Brasil está quebrado porque não fui eu quem deixou as pessoas em casa. E ao mesmo tempo ele vai para uma rede pública nacional e diz que a economia do Brasil está uma maravilha com o Paulo Guedes, com o PIB fantástico que tem. Ora bolas, presidente, o Brasil vai mal para o senhor ou vai bem? Quando lhe interessa, vai bem. Quando não lhe interessa, vai mal? Não entendi essa sua colocação. Na vida real, o Brasil equilibra a balança comercial porque exporta a maioria do que tem e o povo que precisa comer não está comendo. Quem quer botar combustível não está botando combustível. O senhor não pode colocar frases que lhe interessam em rede nacional para fazer campanha política para 2022. O Paulo Guedes está prestando um desserviço à nação quando dá um auxílio emergencial miserável, que não deveria ter sido interrompido em momento nenhum, aqueles R$600, que já não era lá grande coisa, mas era alguma coisa. Quando ele dá esse auxílio emergencial miserável, que as pessoas que são bolsonaristas ou não, hão de concordar comigo, não dá para viver com essa porcaria de auxílio emergencial, esse auxílio emergencial que não dá para comprar nada, com os preços subindo e disparados. Eu não entendo por que se comprou tanto arroz dos Estados Unidos, milhões de toneladas de arroz dos Estados Unidos, e o governo não usa o seu estoque regulatório para garantir o preço do arroz, e assim faria com outras coisas. Deu pinta que ia fazer e não fez. Então eu acho que o ministro Paulo Guedes é um desastre como ministro da Economia para os pobres. E os pobres representam grande parte do Brasil, a maioria dos brasileiros é pobre. Pobre, pobre, pobre de barré de si, que não tem o que comer, de geladeira vazia e coisas que tais. Outra coisa é essa discussão idiota da Copa América. O Brasil não tem condição de sediar a Copa América coisa nenhuma. E eu não sou da Globo, não defendo a Globo, e acho que a Globo é uma das emissoras mais antidemocráticas que eu conheço. Eu, inclusive, fui vetado de participar de um programa do Jô Soares da Globo, ele quase chorando, porque um cara ético me disse que não podia me entrevistar depois de me convidar, de fazer pré-entrevista. Então, eu não estou aqui defendendo a Globo. Mas também não estou aqui para defender o SBT. O que adianta o presidente falar: a Globo está chiando porque o SBT vai transmitir? Que adianta você acabar com o monopólio de uns e começar com o monopólio de outros? O ministro da Comunicação do Bolsonaro é genro do Silvio Santos, então pode. Então pode transmitir a Copa América. Mas não me interessa esse negócio de transmissão, porque nós também transmitimos o campeonato da Série C, por exemplo. Não transmitimos o Campeonato Paulista, transmitimos o que tem para transmitir. O grupo transmite. Só que o momento não é adequado para ter competição aqui no Brasil, não é mesmo. Não era nem para ter Campeonato Brasileiro, nada. Nós estamos no epicentro da doença, pô. Tem gente morrendo pra caramba no Brasil, muita gente morrendo. Tudo que se apurou a respeito de ciência no Brasil até agora diz que aqui não pode ter essas competições. E foi o que eu perguntei para o general Ramos: o que é que vai acrescentar a Copa América ao Brasil? O quê? O que é que vai acrescentar ao Brasil a Copa América? Vai beneficiar no quê? Já falei, os argumentos do ministro, que vai vacinar todo mundo, isso é uma balela, porque os jogadores são jovens, a maioria não tomou nem a primeira dose. Quem tomou a primeira dose não tomou a segunda. A primeira dose demora 3 semanas para fazer efeito. A segunda dose aplicada depois disso, mais 3 semanas. Então não adianta você ouvir com um jogador vacinado com uma dose ou vacinar o cara aqui. O que adianta você vacinar o cara aqui? A Copa América tem 1 mês de duração. Não cabe na atuação da vacina. Outra coisa, que controle você vai ter de entrada de torcida que vem de outros países para cá
e vacinação de torcida e imprensa também não vai adiantar nada. Não vai adiantar absolutamente nada. Outra coisa, Brasil e Argentina final. O Brasil ganha de 5-0 da Argentina. Isso se a gente não tomar um pau logo no meio do caminho, como aconteceu com a Copa do Mundo, que eu disse nesse mesmo microfone, desafiando aquele Ricardo Teixeira, que me processou, que ele brigando com o presidente do São Paulo, era papo furado aquela briga, porque ele não queria reformar o estádio do Morumbi, que era perfeitamente cabível de se reformar o Morumbi e fazer a sede de São Paulo ali. Mas ele queria o quê? Ele queria o estádio do Corinthians, para ele e uma série de pessoas meterem a mão no estádio do Corinthians e a conta ficar para o Corinthians agora pagar, como aconteceu em 10 estádios dos 12 da Copa do Mundo. Roubaram vergonhosamente na construção de 10 estádios da Copa do Mundo. Alguns jogados às traças aí. Alguns abandonados e jogados às traças. Roubaram o Depreste, a empresa do Carlinhos Cachoeira, e daí por diante. Entendeu? Tem alguém, inclusive no Corinthians, tem alguém preso? Tem nada. Um deles foi preso e solto logo na sequência. Mas é assim que funciona o Brasil. Só que as atitudes do presidente da República estão se tornando muito pessoais. O presidente da República representa a nação brasileira num regime democrático. A partir do momento em que ele centraliza todas as atenções e diz que manda e que ele não sai do poder de jeito nenhum e que ele é o cara e tal, isso me cheira alguma coisa próxima de ditadura. E não é legal a gente reviver momentos que a gente não quer mais reviver no Brasil. Eu sempre confiei que o presidente fosse um cara democrático e assim espero que ele o seja. Se for democrático, terá o meu apoio independente de eu aceitar as ideias dele ou não. E discordo da maior parte das ideias dele. Espero que ele não torne o poder uma coisa isolada a ponto de se achar o senhor das ações. Porque aí nós vamos ter um Hugo Chávez aqui comandando o Brasil. E é isso que a gente não quer. E é exatamente o que ele prega contra. Tomara que o que ele fala a respeito da democracia seja realmente o que ele pensa da democracia. Tomara. Porque as suas posições pessoais estão muito confusas em relação ao que é o Estado. Ah, eu quero Copa América, vai ter Copa América. Ah, eu não vou punir o Pazuello, não punem o Pazuello. Isso não me parece absolutamente democrático. Não se cabe nem discussão. Esse presidente da CBF, que é outro teleguiado aí, por que ele não discutiu com a comissão técnica, com os jogadores da seleção brasileira, como deveria ser feito, se era viável ter Copa América no Brasil? Por que ele não discutiu com instituições científicas se era viável no meio de uma pandemia, e o Brasil é o epicentro dessa pandemia, se era viável ter Copa América no Brasil? Esse é o detalhe. Ah, mas tem campeonato brasileiro, tem campeonato paulista. Pois é, cientificamente falando, não era para ter nada durante a pandemia. Era para parar tudo. Ah, mas os clubes estão quebrados. Sim, mas a CBF é bilionária. Muita gente sabe por quê, muita gente não sabe por quê, e sem provas eu não acuso, que ela distribui o dinheiro durante um período parado aí entre os clubes, já que ela tem demais, para que se mantenham os clubes durante um determinado período em que não se possa ter contaminação. Porque com os campeonatos em andamento, os índices de contaminação dos atletas, do entorno dos atletas, dos jogadores de futebol, de times de futebol, ele é muito parecido ou quase igual a enfermeiros e médicos
que arriscam a vida todo dia, para salvar pessoas. Então, o Brasil vai indo muito mal nesse aspecto. Vai indo muito mal. As coisas não caminham bem. Ao que me parece que se houver uma perspectiva do Bolsonaro perder as eleições, ele vai apelar, e se apelar a coisa vai ficar feia. Não é assim que funciona a democracia. E a democracia, presidente, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, é o único caminho que existe para o Brasil e para qualquer nação, no meu modesto modo de pensar. Rasgar a Constituição é dançar com o diabo. E quem dança com o diabo se queima.